Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu vim comentar com vocês um pouco das minhas impressões e expressões sobre Angola. Falo Angola, mas na verdade eu quero dizer Luanda, né? Eu não fui para outras províncias. Vou tentar fazer um vídeo só, então vou resumir bem, porque eu tô com um acúmulo de vídeos para fazer. Eu tinha prometido fazer uns 2 vídeos sobre Angola, mas eu acho que um já tá suficiente, porque eu não vou dar conta de tanta coisa, certo? Então, as impressões gerais de Angola. Primeiro, para começar, alguns aspectos políticos, né? Para quem não sabe, Angola se tornou independente apenas em 1975. 43 anos é muito pouco em termos históricos. E de lá para cá, Angola só teve 3 presidentes. O primeiro, Agostinho Neto, que foi de 75 a 79. O segundo foi José Eduardo dos Santos, que foi de 79 até 2017, pasmem, 38 anos de José Eduardo dos Santos. Em agosto, se eu não me engano, em agosto do ano passado, houve eleições e aí o João Lourenço ganhou. João Lourenço, J-Lo. Quando eu ouvia as pessoas falando J-Lo, eu achava que estavam se referindo a Jennifer Lopez, mas não, é João Lourenço. Há pouco tempo, né, o João Lourenço é presidente, mas só pelo fato de ter mudado de presidente depois de 38 anos já parece algo positivo, pelo menos a impressão geral que eu tive. Esses 3 presidentes são do mesmo partido, digamos, que é o MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola. Então, 3 presidentes com esse mesmo movimento. Este MPLA é um dos 3 grupos que brigaram pela independência. Então a gente teve, por um lado, o MPLA, FNLA, que é Frente Nacional pela Libertação de Angola, ou de Libertação de Angola, alguma coisa assim, e UNITA, União Nacional pela Independência Total de Angola. Estes 3 grupos lutaram pela independência. Mas a independência aconteceu em 75 não só por esta luta. A gente há de se lembrar que em 1974 houve a Revolução dos Cravos em Portugal. Então, assim, Salazar já tinha caído, certo? E uma das diretrizes era realmente acabar com as colônias, né? Tornar independentes as colônias. Então, assim, juntaram essas 2 vontades e em 75 houve a independência da Angola. Embora tenha ocorrido a independência, as coisas não ficaram tranquilas em Angola, porque esses 3 grupos brigavam pela independência e depois pelo poder, né? E aí, quando o MPLA ficou no poder, e está até hoje, os outros 2 grupos se revoltaram. Então, o país, em 75, já iniciou uma guerra civil. Então, de 75 a 2002, guerra civil. Angola é um país sofrido por conta dessas mazelas todas e, é claro, isso impacta tudo. Antes de ir pra lá, meu amigo tinha falado, Angola é um Brasil piorado. Eu falei, nossa, mas eu já acho aqui tão problemático, né? Tantos problemas de corrupção, tanta desigualdade, mas lá essas coisas são bem mais polarizadas, assim, deu pra ver que, assim, quando a pobreza é muita pobreza, quando há luxo também é muito luxo, né? Exageradamente. Aqui a gente vê essas coisas, mas assim, um pouco mais separado e não tão agudizado. Lá você vê uma coisa, bolsões, assim, condomínios que isolam luxo e do lado, pertinho já tem esgoto, a céu aberto, falta de saneamento, muitas pessoas pobres. Então, assim, fica bem gritante, né? Aqui tem essas coisas, mas, assim, há gradações, né? Aqui tudo é um pouco mais gradual do que lá, né? Foi essa impressão que eu tive. E Angola também é considerado um dos países mais corruptos do mundo, né? Pelas essas organizações internacionais, um dos mais corruptos do mundo, também é um dos mais caros do mundo, se não o mais caro, e também onde há um dos maiores índices de desigualdade, certo? De miséria e tudo mais. Então tudo é mais agravado lá. Eu falei que Angola é caro, um país caro, e acredite, é muito caro. Eu nunca pisei num país tão caro. Um suco natural, suco de fruta natural, custa em torno de R$30, né? No hotel onde eu estava, um suco custava 1.900 kwanzas. Cada 1.000 kwanzas equivale a mais ou menos R$15,50. Então, assim, é muito caro. E aí tem gente que
pensa, mas como é tão caro se o país é tão pobre? O Brasil também não é rico, e eu acho São Paulo caro, Rio de Janeiro cara, essas cidades maiores são bem caras. Em contraponto, a Alemanha é um país muito rico e não é um país caro. Então, assim, essa especulação, o preço, a precificação das coisas não está diretamente associada a desenvolvimento econômico, não tem uma relação de causa e efeito. Voltando um pouco a esses três grupos, o FNLA, ele tinha apoio dos Estados Unidos. A UNITA, apoio da China, e o MPLA da União Soviética. O MPLA ficou um bom tempo sob a doutrina do marxismo-leninismo. Eu postei no Instagram uma foto em que era o nome de rua, Engels e tal, e eu falei que depois ia comentar sobre isso, esses aspectos do marxismo em Angola. A gente tem que se lembrar que até o fim da década de 80, o mundo estava polarizado por disputas entre os países da Guerra Fria, os países polares da Guerra Fria, União Soviética e os Estados Unidos. A China também, um grande país comunista. Então, assim, esses três países apoiavam todos os conflitos ali em Angola. Não é por acaso que, depois da queda do Muro de Berlim, fim do regime soviético, a situação de países da África ficou bem mais complicada, então lá tudo ficou mais confuso, já não tinha esse apoio polarizado de União Soviética, então só a atuação dos Estados Unidos, então mais guerrilhas, mais tudo. Desde a década de 90, as questões ficaram bem complicadas lá na África, não que antes estivessem pacificadas, mas é que mudou o cenário, houve uma mudança de cenário, não estou falando que ficou mais... não ficou pior do que era, ou enfim, só houve uma mudança de cenário por conta da queda desses regimes, certo? E claro que isso impactou Angola também. Sobre a infraestrutura do país, assim, transporte é complicado, eu não consegui me locomover, é muito difícil de você se locomover em Angola, porque o sistema de transporte público, assim, coletivo, ônibus, é deficitário, falaram que não funciona e eu mal vi. O que funciona melhor? Vans, umas azuis e brancas. Essas vans que levam o povo pra lá e pra cá, e também assim, tem muita especulação, se você é estrangeiro, foi o que me falaram, poderiam cobrar bem mais. Táxi mesmo, caríssimo, né? Aliás, como tudo no país, é muito caro. Então, assim, as pessoas, quem é muito pobre, fica à mercê dessas vans lotadas, que são lotações mesmo. Quem tem mais dinheiro tem lá seus carrões e tal, ou pega táxi e tudo mais. Desse modo eu não consegui me locomover muito, também porque eu estava trabalhando, eu tinha um motorista que me levava para os lugares, mas assim, se eu quisesse sair sozinha era mais complicado, eu iria gastar muito dinheiro. Eu não estava hospedada no centro de Angola, né? Eu fiquei na região de Benfica, porque eu ia dar aula em Quilamba, onde eu dei aula. Então fica difícil, tudo era muito caro, assim. Museus não tem muita coisa, tem o Museu da Escravatura, que tem pouquinha coisa, o Museu da Antropologia, que parte não está fora de acesso por condições de manutenção. Eu fiz alguns posts sobre Angola, eu já fiz e vou publicar mais alguns, então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês que querem ver. Então, alguns sobre esses aspectos de museu e tudo mais, sobre paisagens, já que eu vou tentar resumir tudo nesse vídeo, neste único vídeo, então deem uma olhada lá para quem quiser ver mais detalhes. Tem paisagens belíssimas em Luanda, né? Tem o mar e tal, mas também tem muita pobreza, e a gente vê praia, a gente vê lixo. Aquela ilha lá, longeão, é Mussulo. Estou agora num restaurante. E aqui é a região praiana. Essa é a região de embarque para a Ilha do Mussulo. Aqui é a Praia da
tendas onde servem peixes assados. Paisagens belas saindo mais pro sul da cidade. Eu fiz um safari. Eu vou deixar algumas imagens pra vocês. Ali tem mais. Ah, esses estão pertinho. Uau, eles são bem bonitos. Sim, muito lindos. Parece uma roupa de botada. Roupa de? De botada, prender tinta. Lindas, lindas, lindas. Estão indo embora. Ah, os outros lá. Ai, que bem. Olha o outro. Ai, fugiu. Ai, fugiu. Uau. Que lindo! O safari, assim, ó, o Parque Nacional da Quiçamba é enorme, mas assim, não tinha muitos bichos lá. Acho que com a guerra civil os bichos acabaram morrendo, enfim, não sei o que aconteceu, mas tem poucos bichos lá, mas eu gostei muito do que eu vi, porque aqui eu só tô acostumada a ver bicho em zoológico, nesses bichos grandes. Indo pra essa região, fica mais pro sul, parou no Miradouro da Lua, que é uma coisa fantástica. Vejam as imagens. Miradouro da Lua. Isso tá me fazendo lembrar um lugar que eu fui na Bolívia, que era alguma coisa da Lua. Também tinha uma formação assim, parecida. Isso é bonito demais. Ali é o mar. Eu ia perguntar se era o rio Coanda. Lindo demais aqui. Uau! Que lindo! Também no trajeto até o safari, a gente chegou num lugar onde o mar se encontrava com o rio e as águas se movimentam para um lado para o outro, é bem legal. Também vou deixar as imagens para vocês. Conforme a corrente e cruza ali com o mar. O mar vai para um lado e o rio para o outro, é isso? Sim. Eles cruzam, sim, batem. Sim, tem um A movimento. corrente do rio é tão intensa que leva o capim todo para lá. O capim volta, depois de cruzar com o mar, ele faz o retorno e aproxima-se aqui nessa beira.
E qual é o nome desse rio mesmo? Kwanza. Olha, ele tá bem Na bonito. província do Bié. Província do? Bié. Iê. Nossa, é muito legal esse movimento das águas. O mar é essa parte mais amarela, é isso? Sim. A parte mais amarela é o mar. E essa vegetação toda tá no rio? Está no rio, sim. Nossa, que bacana. Aqui dá pra ver as águas se movimentando melhor. Aquela corrente do rio é que vai levando essas algas, capim. E é muito legal ver um movimento pra lá, outro pra cá. Eu também quis ir na minha região mais periférica, saindo mais do centro de Luanda. Então eu fui em outra cidade, acho que é Viana, na região de São José do Calumbo, onde tem um santo padroeiro lá e as pessoas têm muita fé e assim, tem muita pobreza. É uma região bem pobre. Eu fiz um post sobre esse lugar, eu vou deixar aqui para vocês verem. E eu também gravei algumas imagens, vou deixar. Trazem o peixe, tomate, lindungo, batata. O meu governo me deu uma chapada que eu não comprei, mas o outro grande. Quem está vindo a coisa assim que eu estou andando aqui com esse meu barco lá, já encontrei que é chamada Maria, é para fazer o quê? Isaac essa folha, eles tiram conforme estão a tirar lá e põem no pilau lá. Lá pisam. E serve pra quê? Aqui Zaca come-se com cuscuz. Aquilo que estava lá na outra tigela, come lá no restaurante. Para falar sobre religião, país colonizado, assim como o Brasil, não? Então a maioria é católica, é claro que tem muitos protestantes também, então assim, é cristianismo, sendo a maioria católica, muitos protestantes. Eu fiquei um pouco decepcionada porque eu esperava ver mais religiões africanas, então assim, eu imagino que nas províncias tenham, né, tem comunidades, tem tribos, e aí eles ainda mantêm, eu acho, mantêm todos os rituais africanos de crenças e tal. Mas em Angola não, é o cristianismo que predomina, né? Então um exemplo desse é a capela, a igreja de São José do Calumbo, lá com as pessoas devotas e tudo mais. Comida. Peixe, as pessoas comem muito peixe, peixe assado, eu mostrei isso em post, em Instagram e tudo mais. O tempero é delicioso dos grelhados lá, toda a carne que eu comi era grelhada e assim, muito bem temperada. Então é muito comum, você escolhe o peixe, eles assam na hora, aí tem como acompanhamento batata doce, banana da terra, mandioca cozida. Tem um prato que se chama mufete, que foi o meu preferido, que é o peixe assado, com esses acompanhamentos que eu falei, feijão cozido no óleo de palma, que é uma espécie de dendê, e farinha. Fiz um post sobre essas coisas também, vou deixar, bom, quem quiser ver mais coisas, ver mais imagens, vejam lá o post. O que eu achei bem legal em Angola é que lá não tem muita miscigenação, tem muito pouco. Então a grande maioria, negros mesmo, bem negros. Eu assim, olha o meu tom de pele, eu era bem clara para o padrão. E então assim, a gente percebe que tem pouca miscigenação, quase não há brancos, eu não vi, os poucos que eu vi eram
estrangeiros, alguns de pele um pouco mais clara, assim, mais ou menos como a minha, mas a grande maioria é negra mesmo. E aí, o que eu achei bem legal, com a pouca miscigenação, a gente percebe que eles ainda mantêm esses traços da cultura das etnias. Tem mais de 10 etnias, eu acho que bem mais de 10 etnias em Angola. Então eles ainda se identificam pelas etnias. Ah, fulano gosta de comer isso porque ele é da tribo X ou Y. Eu não gravei nenhum nome de tribo porque os nomes africanos são difíceis pra gente. E aí eles mantêm isso. E assim, eu gosto da miscigenação, eu acho ela positiva, né? Mas isso faz com que, a miscigenação faz com que a gente seja muito difuso. Aqui no Brasil a gente não é marcado por nenhuma etnia, então a gente não comenta, a gente não tem isso. Aqui no Brasil a gente tem uma gradação de tons de pele, de textura de cabelo que assim há de infinito. Que é a geleia geral que diz Gilberto Gil, né? Talvez uma das características que eu não acho tão positivas da miscigenação seja essa falta de pertencimento a uma etnia, alguma coisa, porque isso já está muito difuso. E lá eu gostei muito, isso é bem marcado. Outra coisa que eu gostei muito é que eles mantêm muitos termos dos dialetos africanos. Então muitas palavras a gente não conhece, as palavras africanas. Aqui a gente não tem, pelo menos nessa região de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente não tem dialeto indígena, né? Acabamos com os nossos índios, então resta pouco da cultura deles. É claro que em região como Norte, Amazonas, Pantanal ainda tem, porque lá ainda tem um pouco de índio. Mas em região mais metropolitana a gente não tem influência, então assim, falta a palavra indígena, né? No nosso português, e eles lá mantêm muitas palavras. Então, jinguba é amendoim, eles falam jinguba, eles não falam amendoim. Então, eles mantêm muitas palavras africanas, a etnia ainda é bem marcada, eu achei isso muito positivo. Qual é o nome dessa feira? É uma feira? Aqui é uma feira? Sim. Qual é o nome? É o centro de arte de Angola. A Feira do Benfica? Sim. Ali arranhadinho. Aqui é o centro de arte da cidade. São lindas essas mesas. Sua amiga não esquece de buscar uma peça caso dê uma peça. Está bem, está bem. Qual é o nome mesmo dessa árvore? Imbondeiro. Imbondeiro. Que é uma versão dessa aqui. E esse fruto, a gente come? Esse fruto é a mucua. Mucua? Nós fizemos caipirinha de mucua. Caipirinha de mucua. Fica bom? Da vida. Nós antigamente não tínhamos torneiras. E as nossas mamães, para termos água em casa, era necessário ter isto aqui como um dongo, que eles tiravam água e punham. Essa é a arca tradicional. Como não havia arca, essa cabaça conservava água e saía fresca, nem que for um ano, a água aqui sai sempre fresca. Nossos papais só bebiam água que vinham dessa cabaça. Soa em Angola, mas concretamente na província de Malange. E ela, para além de ser símbolo das linhas aéreas de Angola, também é símbolo da Seleção Nacional de Angola. Mumu Willa, mulher de Willa, símbolo de Angola também. Willa é uma província daqui. Esse nome é o nome do médico? Essa com bebê está linda.
Essa é o quê? Zungueira. Zungueira com a bacia de frutas? Essas são as jovens. Esta aqui, ela tem na escola. Qual? Tô com o bebê na escola. Ah, tá. É que o quadro tá mais estilizado. Eu lamentei não ter tido oportunidade de ir a outras províncias. Há umas 18 províncias em Angola, Luanda é apenas uma delas. Então eu só fiquei em Luanda, não pude, eu trabalhei demais. Mas eu gostaria muito de ir em outras províncias, como Benfica e Huila, principalmente. Muito provavelmente eu vou voltar em Angola e eu acho que isso não vai demorar a acontecer e eu vou me esforçar para ir em alguma província, porque nas províncias eu sei que tem comunidades, tem tribos ainda com esses costumes africanos mais preservados. Angola é a capital, então assim, os costumes ficam um pouco mais difusos, né? E eu fiquei muito curiosa para ver as coisas mais típicas. Eu queria ver o que era tipicamente angolano, né? E fiquei satisfeita com o que eu vi. Mas eu ainda quero mais. Na próxima viagem eu vou explorar um pouco mais. Então é isso o que eu tinha para falar. É claro que tem muitas outras coisas que ainda deu para pensar a respeito de Angola, tal, mas esse vídeo já tá longo. E se vocês tiverem alguma dúvida e eu souber responder, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente continua a conversar, tá bom? Então não se esqueça de avaliar o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, e a página do blog. E se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.